É isso aí, turma. Professor Tiago chegando para mais uma aula, para a gente pegar mais algumas dicas a respeito da matemática, tá certo? Hoje a gente vai conversar sobre um assunto relativamente simples, mas que às vezes causa uma certa complicação na nossa cabeça. São as porcentagens sucessivas. Antes da gente prosseguir, não esqueça de ir lá ativar o sininho, se inscrever no canal. Assim a gente fortalece o canal e vai fazendo mais aulas, tá certo? Vamos prosseguir. Porcentagem, a grosso modo, é uma relação que representa uma certa quantidade em relação ao 100, tá certo? Então a gente aprende até quando é pequenininho que é a relação existente entre o que eu quero dentro do que eu tenho. E o que eu tenho, geralmente, na porcentagem é uma relação de 100. Então tá aí a definição. Também pode ser colocada como se fosse uma fração, tá certo? Uma fração onde o denominador sempre está sendo 100. O nosso objetivo de hoje nem é ficar falando sobre essa relação, definição, né, conceitos existenciais aí da porcentagem, mas sempre é bom relembrar algumas coisas para a gente pegar algumas dicas para poder utilizar também no tópico principal, que são as porcentagens sucessivas. Então, a relação existente aqui a gente pode colocar de várias formas, seja ela no símbolo de porcentagem, seja ela no formato de fração ou na definição, né, realizando a nossa divisão da fração, encontrando o nosso decimal, ou finalmente colocando lá no finalzinho de 5 dentro de 100, tá bom? Esse é o nosso exemplo aí de 5%. Sempre que tiver um exemplo, uma dica, uma coisa para a gente guardar na cabeça, o nosso tio vai chegar aí na sala e vai mostrar para vocês uma dica, né? Mas uma coisa de curiosidade que todo mundo me pergunta é: por que que o símbolo é daquele jeito? De onde vem aquele símbolo? Só por curiosidade, estou colocando aqui um assunto que não vai cair em prova, é evidente, mas é legal a gente verificar, né? O símbolo de porcentagem, ele é bem antigo. Ele consta em documentos bem antigos, realmente, da matemática, antigamente chamado de percento. Ele foi se alterando ao longo do tempo e mudando de formato, como a gente consegue observar embaixo. Nota que a partir do século XV, né, ele foi tendo umas modificações aí bem substanciais, até que chegou há pouco tempo, né, no século XIX, no formato que a gente está utilizando até hoje. Tá certo? Então tá lá. De qualquer forma, a ideia principal, né, que a gente aprende quando é pequenininho, é que porcentagem é uma relação de quadradinhos, né? A gente tem uma certa quantidade de quadrados, né? Aquele quadradão enorme que a gente desenhava 100 quadradinhos dentro, e uma certa quantidade que foi pintada. Essa quantidade que foi pintada, nesse caso do nosso exemplo aí, foram 24. 24 itens dentro de 100, o que na nossa relação, né, corresponde a 24%. Essa ideia de mostrar geometricamente, né, a porcentagem é muito interessante e é boa para a gente fixar a ideia, fixar o pensamento matemático. Mas não necessariamente ela vai auxiliar a gente numa realização de um exercício. Então, ao longo do aprendizado, a gente vai trocando a forma de utilizar a porcentagem até que chega finalmente na regra de 3, que é a estratégia mais utilizada quando a gente conversa sobre proporcionalidade, né? Proporcionalidade, um assunto que a gente viu há pouco tempo, nada mais nada menos do que uma relação de proporções, né? Um está para o outro, assim como o outro está para algum outro valor. Então, a ideia principal era você começar a realizar igualdades de frações. E já que a gente está falando de igualdade de frações, acho que vale a pena a gente colocar um exercício para realizar ele utilizando regra de 3. Então, acompanhe um exemplo aí, um exemplo clássico, bem bobinho, sem muita complicação, colocando que dentro de uma escola existem aí 40 alunos que estão no nono ano, sendo que desses 40, 60% são meninas. E a pergunta do exercício era querendo saber quantos meninos tinha nessa sala. A ideia principal do exercício é de se
Ele me deu uma relação, né? Existem 40 alunos ao todo, então a gente pode dizer que 40 é o nosso 100%. Para a gente conseguir organizar bonitinho, nossa regra de 3, a gente sempre conversa, né? Sempre ressaltei com vocês a importância de tirar e colocar numa tabelinha. Então vamos tirar esses valores e colocar numa tabelinha ao lado, mostrando que o 40 é a quantidade de alunos que eu tenho naquela sala, enquanto que o 100 é uma relação de porcentagem. Outro valor que eu consegui nesse exercício, nesse enunciado, foi a relação de que 60% são meninas. Então, naquela coluninha de porcentagem, eu consigo colocar os 60. Estão aí os valores que eu consigo utilizar do enunciado. Se você prestar atenção, são 3 itens. É justamente da onde vem o famoso nome da regra de 3, né? Eu consigo esses 3 itens para, de alguma maneira, realizando uma manipulação aqui, descobrir esse nosso x que apareceu na quantidade de alunos. A forma mais fácil de você escapar daqui é realizar aquela multiplicação em cruz, colocando então nossa equação do lado ali. O 100 multiplicou o x, enquanto que o 40 multiplicou o 60. Fiz as contas que a gente está acostumado a realizar. Descobri que esse meu x é 24. Um dos problemas do nosso exercício é que não necessariamente o que a gente acha de resposta é o que o enunciado queria descobrir. E nesse caso aqui, necessariamente a resposta do exercício, porque o que ele queria, na verdade, não era a quantidade de meninas. O x que a gente descobriu como sendo 24 são quantas meninas tem na sala. E o que ele queria saber da gente eram quantos meninos, que a gente vai colocar aqui como se fosse um y. Então, toma cuidado aí na realização dos exercícios, na pressa de resolver os exercícios. Sempre que você localizar alguma resposta, volta no enunciado, pergunta para ele: é isso que você queria saber? Se a resposta for não, volta para o seu papel e verifica outra estratégia para você utilizar. A estratégia que a gente vai utilizar agora aqui é saber que nessa sala eu tenho x e y, ou eu tenho meninos ou eu tenho meninas. E eu sei que ao todo eles são 40. Como eu já sei que a parte das meninas corresponde a 24, eu vou deixar então só o y sozinho para eu conseguir isolar. Fazendo a nossa equação rotineira aqui, simplificando o nosso cálculo, a gente encontra então que eu tenho 16 meninos nessa sala. Tá certo? Aí eu cheguei na resposta final, que era justamente o que o enunciado queria da gente. Aí você deve estar me perguntando, está um pouco longo essa resolução. Não tem um formato mais rápido de fazer isso? Tem. Tem sim, e geralmente é o que a gente coloca na sala de aula para ser utilizado, né? A gente sabe que vai organizar do mesmo jeito, vai pegar os dados da mesma forma, organizar a tabelinha e tudo mais. Mas quando chegar no ponto de você colocar 60% das meninas, você para e pensa. A pergunta do exercício não é sobre as meninas, é sobre os meninos. Então por que que eu vou utilizar os 60? Por que que eu não utilizo quanto está faltando para eu alcançar o 100? E a quantidade que está faltando é 40. Se eu trocar minha porcentagem para 40, pregar o quanto falta para eu alcançar a totalidade, quando eu fizer o exercício, né, vamos colocar aqui uma outra letra qualquer, eu fizer o cálculo, ele já vai me alcançar a resposta automaticamente. Tá vendo? Bem mais rápido. Então, avaliar a estratégia que você vai utilizar também faz parte do exercício. Então, calma, elabora direitinho no papel que você está fazendo, para que você não se perca e não erre à toa aí um exercício simples. Então tá aí, ó. Será que existe uma outra estratégia para cálculo de porcentagem, sem ser essa que a gente utilizou? E essa estratégia que a gente está colocando aí na lousa é a seguinte: você pode utilizar também uma relação em cima do que você chama de fração irredutível. Fração irredutível é aquela que eu fui tentando reduzir os termos, né, denominador e numerador, sempre dividindo por um mesmo fator. Chega num ponto que eu não consigo mais dividir. Eu chego numa fração que é a menor possível, que é a menor fração equivalente possível daquele grupo. Então, por exemplo, se eu pegar 50% e for realizando nossa fração irredutível, né, 50% corresponde a 50 sobre 100, vou reduzindo, 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 eu vou alcançar a resposta de que 50% corresponde à metade. Então, se eu estiver calculando alguma coisa que seja 50%,
Basta você pegar aquele valor e dividir pela metade. Se eu pegar 25% e fizer o mesmo processo, o que a gente está buscando é um quarto. E assim a gente vai conseguindo colocar várias correspondências. 10%, um décimo daquele valor. 75%, então isso aí é 3 quartos daquele valor. Se eu conseguir também pegar valores que são múltiplos, como por exemplo 30%, eu posso pegar quanto que é um décimo, mas pegar esse valor 3 vezes. Porque 30% é 3 vezes o 10%, tá certo? E assim eu consigo uma infinidade de correspondências que ajudam a gente a realizar o exercício e deixa ele mais tranquilo, tá bom? Bom, mas vamos chegar então no assunto que a gente estava querendo, né? O assunto do capítulo que a gente está estudando, de porcentagens sucessivas e o que significa isso. A gente tem o costume de colocar o nome de porcentagem sucessiva quando ocorre de eu realizar uma porcentagem em cima de outra, depois de outra. Então, o que significa isso? Eu faço um cálculo de porcentagem qualquer e logo depois eu aciono outra porcentagem em cima daquilo. Mas ficar falando aqui fica um pouco confuso na cabeça da gente. Então, vou fazer do mesmo jeito. Vou colocar um exercício para a gente realizar junto. Então, pega o exemplo aí. A gente inventou aqui um exercício dizendo que uma professora recebeu um aumento num determinado semestre de 5% do seu salário. Acontece que no semestre seguinte, ela vai receber 3% de aumento também. Então, ela recebeu 5% de aumento num semestre. No outro semestre, né, no semestre seguinte, ela recebeu mais 3%. E aí ele está perguntando um jeito, né? Como é que eu posso dizer aí, em relação ao salário inicial, antes de ter recebido esses aumentos, quantos por cento ela recebeu de bonificação, de aumento? O natural do aluno é chegar e colocar os 5%, colocar uma soma e colocar o 3%. É o normal, a gente sempre vai pensar isso. E a resposta de rotina é que você teve um aumento então de 8%. Mas não é. Esse é o problema. A porcentagem sucessiva engana a gente porque parece uma correspondência simples, mas tem uma pegadinha, tem um passo a mais no meio do caminho que a gente não pode esquecer. Quando eu coloquei 5% de aumento lá da primeira vez, e logo depois coloquei mais 3%, esse 3% quando apareceu, também colocou 3% em cima dos 5% que eu já tinha ganho anteriormente. Olha que loucura. Então eu tinha o meu salário, recebi 5%, então eu tinha o meu salário oficial mais uma taxa de 5% que eu ganhei, tá certo? Quando os 3% entrarem, ele vai entrar em cima daquela taxa inicial, meu salário normal, mas também vai entrar em cima dessa taxa que eu ganhei de 5%. Então eu tenho 3% para calcular. Eu tenho 3% em cima do salário inicial e tenho 3% em cima desses 5%. Parece confuso, mas transforma tudo isso aqui em fração. Vai ficar bem mais fácil para a gente conseguir realizar essa soma. Então, o 5% virou 5 sobre 100, o 3%, 3 sobre 100. E essa outra relação que eu tenho aqui na frente, a gente vai relembrar de uma dica que eu dei lá em outras aulas anteriores. Que foi aquela dica de que sempre que eu tivesse a palavrinha D na matemática, ela ia corresponder à multiplicação. Então, quando eu estou dizendo aqui que eu tenho 3% de 5%, o que eu tenho é 3%, 3 sobre 100, multiplicado por 5 sobre 100. O que a gente chama de porcentagem da porcentagem. Tá certo? Como acabou meu espaço aqui na lousa, eu vou tirar essa conta aqui e vou arrastar aqui para cima para a gente continuar, tá certo? Os cálculos normais que a gente vai fazer aqui são, lógico, primeiro eu vou fazer a multiplicação, vou descobrir que 3 sobre 100 vezes 5 sobre 100 dá 15 sobre 10.000, tudo bem? E vou autorizar aqui, né? Vou antecipar aqui o nosso cálculo e vou fazer essa soma que está do nosso lado esquerdo aqui, de 5% somado com 3%. Isso aqui é verdade, dá 8 sobre 100, tá bom? Eu tenho duas frações que eu preciso realizar uma conta de soma. Os denominadores não são iguais, então para me auxiliar, vou deixar os dois denominadores iguais. Fica a dica aí de sempre tentar trabalhar com o mesmo denominador, fica mais tranquilo. Eu sei que a gente não gosta muito de fração com o numerador decimal, mas nesse caso aqui é só para a gente fazer um cálculo mais rápido. E aí eu faço a minha conta final,
e descubro que, na verdade, receber um aumento de 5% e logo depois receber outro aumento de 3% corresponde a um aumento geral, desde lá do início, de 8,15%. Pegou a diferença? Como eu já conheço bem a turma, eu até sei que alguns de vocês estão pensando, putz, mas a diferença é tão pequena, não vai fazer nenhuma, nenhuma alteração no final da conta. Faz. É uma diferença bem pequena, de 0,15%, mas é o suficiente para enterrar uma conta simples. Tá vendo? Então, quando você estiver fazendo porcentagem sucessiva, escreva, desenhe. Fica mais fácil de você se orientar e não esquecer daquela parte de que você também tem que colocar a segunda taxa em cima do que você ganhou na primeira, tá bom? É isso aí. Se você seguir esses passos que a gente deu as dicas aí, porcentagens sucessivas não vai gerar problema na sua resolução. Então, do mesmo jeito que a gente acabou de falar, prioriza a sua estratégia, prioriza a sua organização, faz com calma, com clareza, utiliza um papel. Essa história de você sempre tentar fazer de cabeça é muito interessante, mas em alguns momentos da matemática você precisa escrever para ver o que você está fazendo. Quanto mais você conseguir escrever, melhor fica o seu exercício. Pessoal, por hoje é isso. Espero ter conseguido ajudar vocês aí com as dicas. Porcentagens sucessivas é um assunto de rotina, né? Cai com uma certa frequência. Fica alerta aí para você acabar não se perdendo, tá bom? De você conseguir decifrar, né? Praticar, colocar em prática aí o conteúdo é fazendo exercício mesmo. Então procura aí uma coletânea de exercício legal, pratica bastante utilizando nossa dica. O pessoal que está se preparando para vestibulinho, para concurso, fica alerta aí com esse tipo de conteúdo, tá certo? Pessoal, é isso. Bons estudos. O que vocês precisarem, dá uma mensagem para mim aí, pode colocar nos comentários. A gente está sempre se ajudando. E acho que é isso, né? Bons estudos para vocês, porque eu fui.